Ele era o gênio silencioso do deserto. O cara capaz de pegar uma pilha de sucata, a carcaça enferrujada de um carro que a maioria das pessoas mandaria direto para o ferro velho e transformá-la em uma obra de arte digna de museu. Ian Russell, do programa Mestre do Metal, não era apenas um construtor. Ele era uma lenda viva da cutelaria, da solda e modelagem em metal. Por isso, quando ele sumiu de repente das telas da TV, todo mundo se perguntou: o que diabos aconteceu com ele? Antes de falarmos sobre o colapso, o luto e tudo que veio depois, e nós vamos chegar lá, você precisa entender quem é Ian de verdade. Não a versão da televisão, mas o homem por trás dela. Ian cresceu no sul da Califórnia, e desde cedo ficou claro que a escola tradicional não era o seu lugar. Ele era aquele garoto cujo talento despertava na garagem, não na sala de aula. Ele não seguiu um caminho convencional para aprender o ofício. Nada de cursos técnicos ou aprendizados formais. O que ele fez foi simplesmente começar a construir coisas, uma atrás da outra, até que a qualidade do seu trabalho falasse tão alto que as pessoas começaram a prestar atenção. No início dos seus 20 anos, ele já tinha aberto a sua própria oficina de customização no deserto de Mojave. O método de trabalho era o mesmo que ele usa até hoje, sozinho, sem esboços ou projetos no papel, guiado apenas pela visão que tinha na mente. A sua obra já era incomum e impressionante muito antes da televisão o descobrir. E não era incomum por puro marketing, mas porque não se parecia com o trabalho de mais ninguém. Ele não tinha interesse em replicar estilos ou seguir tendências da moda. O foco dele era a forma, a estrutura, o resultado de moldar o metal livre de qualquer expectativa externa. Ele explicou isso uma vez com extrema sinceridade. Eu não sou tão ligado em carros. O meu vício é a criação, é dar forma a essas estruturas. Não era entusiasmo automotivo comum ou paixão de mecânico. Era a fixação pelo ato de criar. Essa única frase explica por que o trabalho dele se destacava e por que assisti-lo era tão diferente de ver qualquer outro programa de TV. Enquanto trabalhava, a trilha sonora de fundo era composta por bandas de punk rock como Ministry e Dead Milkmen. Ele se definia, sem timidez, como um cara do estilo punk. Ian nunca teve a intenção de suavizar sua estética para agradar o grande público. Ele era autêntico, e essa personalidade firme era justamente o que fascinava a todos. No entanto, ele não estava completamente isolado no deserto. Sua esposa Jamie era a parceira essencial. Cuidava da administração, do contato com os clientes e com o tempo assumiu um papel central na produção e na edição dos vídeos. Enquanto Ian construía, Jamie gerenciava a estrutura que fazia tudo possível. Essa parceria discreta era a base de tudo. Cada projeto que Ian exibia publicamente dependia diretamente da engrenagem que os dois montaram juntos. Quando o canal Mave TV o convidou para a televisão, Ian já havia passado 2 décadas aprimorando uma habilidade rara. Isso o tornava perfeito para as telas, como a produção logo percebeu. Mas há uma pergunta que poucos fazem. Qual é o verdadeiro preço que um homem cuja identidade se baseia na autenticidade total paga ao ser colocado diante das câmeras e obrigado a repetir a mesma ação várias vezes para a captação de imagens de apoio? E o que acontece com o corpo de quem trabalha tantas horas sob um calor extremo, ano após ano, antes que a conta chegue? A série estreou em 28 de março de 2014. Desde o primeiro episódio ficou evidente que a proposta era inovadora. Naquela época, os programas de carros eram cheios de cronômetros regressivos e crises fabricadas. Clientes irritados com exigências absurdas, mecânicos rebeldes fazendo ultimatos dramáticos e grandes equipes de produção fingindo ser pequenas oficinas independentes. O drama era industrial. A fórmula era engessada e o público já estava acondicionado a esperar por isso. Ian quebrou esse padrão. Ele trabalhava sozinho, sem equipe, sem assistentes, sem um elenco de apoio criado para gerar tensão. Não usava projetos, renderivações em computador ou softwares de design. Ele olhava para o veículo, desenhava a ideia na mente e começava a cortar o metal. Ele narrava o processo em tempo real, de forma calma, ao som de punk rock. Quando cometia erros, não os escondia. Mudava a direção do projeto no meio do caminho se o material exigisse, explicando os motivos para a câmera com naturalidade.
O resultado era um programa que parecia menos um show de entretenimento e mais o registro real de um artesão trabalhando, o que, contrariando as regras da TV tradicional, revelou-se um sucesso extraordinário. A série alcançou a impressionante nota de 8,7 no IMDb ao longo de 9 temporadas. O público não apenas assistia ao programa, mas o estudava. Fãs viajavam loras até o deserto de Mojave só para ver a fachada da oficina. Espectadores voltavam às cenas para entender como Ian conseguia criar uma curva específica no metal. Compradores internacionais de países como Japão, Alemanha e Holanda encomendavam veículos sem sequer vê-los antes. Nesse período, o papel de Jamie cresceu ainda mais. Gestão de operações, atendimento aos clientes, coordenação de produção e edição. Diante das câmeras, parecia o trabalho de um homem só. Nos bastidores, era uma sociedade forte. Contudo, a televisão nunca conseguiu transmitir a real severidade do ambiente. A oficina no deserto de Mojave não tinha ar-condicionado. No verão, as temperaturas locais passam facilmente dos 43 graus Celsius, sem contar o calor das soldas, o atrito das lixadeiras e o galpão de metal corrugado absorvendo o sol o dia inteiro. Ian Russell enfrentava essas condições em jornadas de 13 horas para gravar o programa. Não era algo eventual, era uma rotina constante que durou anos. O corpo humano consegue se adaptar ao calor extremo, mas não para sempre. O organismo se desgasta, há um limite, e quando essa capacidade é superada repetidas vezes ao longo dos anos, a saúde começa a cobrar o preço. Quem assistia ao programa do conforto do sofá via um trabalho magnífico sob a luz bonita do deserto. Não via o desgaste físico por trás dele. O que acontece então quando o corpo cobra essa conta? Quando anos de exaustão em um calor insuportável se transformam em um limite intransponível? Como fica a situação de um homem que nunca esteve disposto a parar? Entre o final de 2022 e o início de 2023, o corpo de Ian Russell atingiu o limite. Ele falou sobre isso publicamente, de forma direta e sem drama, da mesma maneira como lida com o seu trabalho. Ele sofreu um colapso grave causado pelo calor. Os sintomas foram de uma forte insolação, resultando em pequenas lesões renais. Seus rins, já sobrecarregados por anos de exposição ao clima do deserto, foram levados além do limite de recuperação. Não foi o caso de alguém que apenas sentiu um mal-estar e precisou descansar. Tratava-se de danos em órgãos vitais. O deserto do Mojave estava apresentando a fatura médica por todo o esforço exigido do corpo ao longo dos anos, com juros acumulados. Para um homem cuja identidade foi construída sobre a capacidade de resistir e seguir em frente apesar de qualquer dificuldade, esse impacto foi além do aspecto físico. E os problemas não vieram sozinhos. Em 5 de maio de 2022, Dude faleceu. Quem acompanhava o programa conhecia o cão, que fazia parte da própria identidade do show. Ele circulava pelo cenário durante as construções e observava o trabalho de Ian com uma atenção que os espectadores gostavam de chamar de avaliação profissional. A presença dele tornava o ambiente mais caloroso e real do que a maioria das produções de TV consegue ser. O perfil oficial da MATV nas redes sociais o tratava carinhosamente como uma das personalidades favoritas do canal. Ele não era um elemento de cena ou uma estratégia de marketing. Ele simplesmente fazia parte do lugar, assim como o metal e o punk rock. Dude faleceu devido a um câncer. O aviso feito por Ian gerou uma reação imediata dos fãs, que enviaram mensagens de apoio e homenagens, demonstrando a forte ligação do público com o programa. Eles não lamentavam a perda de um animal de televisão, lamentavam a partida de um companheiro cuja presença parecia real em suas rotinas. A sequência dos fatos mostra o peso daquele período. Em maio de 2022, a perda de seu cão. Entre o final de 2022 e o início de 2023, o colapso por insolação que afetou a saúde de Ian.
O ritmo era insustentável e a interrupção foi inevitável. A questão que surge é: como um homem como ele lida com tudo isso ao mesmo tempo? Ele demonstraria fragilidade publicamente? Demonstraria revolta contra o sistema? Ou escolheria um caminho muito mais interessante? Este é o ponto que as manchetes costumam omitir. Ian não teve seu programa cancelado e também não foi demitido. Ele não foi dispensado pela TV. Ele escolheu sair no próprio tempo e nos próprios termos. Quando os últimos episódios de Mestre do Metal foram ao ar em janeiro de 2024, ele já havia construído a porta de saída. Sem dramas ou pontes implodidas, ele apenas guardou as ferramentas e encerrou um ciclo de 9 temporadas com total dignidade. O grande detalhe desta história é que o canal Full Custom Ian já havia nascido no YouTube meses antes, em janeiro de 2023. Ao lado de sua esposa Jamie na produção, ele encontrou a liberdade criativa que a televisão vinha podando. Os episódios duram o tempo que a construção exige, sem a pressão de uma grade de programação. Processos sem filtros, erros, recálculos e soluções acontecem em tempo real, sem regravações ou suspense artificial. O público finalmente conheceu a versão crua e genuína do artesão, fazendo a comunidade crescer e ultrapassar rapidamente a marca de 172 mil seguidores no Instagram. Em setembro de 2024, uma perda dolorosa atingiu os fãs: o fechamento do icônico Desert Ranch. O antigo refúgio de Ian no deserto não era apenas um cenário de filmagem, mas a personificação de uma filosofia. Foi lá que centenas de veículos nasceram e onde o inesquecível cãozinho Dude passeava. Ian encerrou o capítulo com sua habitual honestidade direta. O galpão fechou, mas a ideia de que um homem pode criar beleza duradoura trabalhando sozinho em um espaço simples continua viva. Esqueça o tom trágico das manchetes. Ian está trabalhando de forma livre e em um ritmo impressionante em uma nova oficina. O escopo do trabalho se expandiu e inclui projetos como a reconstrução da Metrovan 1949, um projeto do passado que retornou a ele para o CIMA de 2025, um Volkswagen 1968 com iluminação inspirada no design do Porsche 917, diversos rat rods feitos a partir de equipamentos industriais resgatados. O legado de Ian já está cravado na história automotiva. Ele provou que o talento puro, sem dramas fabricados, consegue sustentar um programa aclamado pela crítica internacional e inspirar uma nova geração de construtores. A trajetória de Ian acumula dores autênticas, o esgotamento físico pelo calor extremo, a triste partida de Dude e o adeus ao Desert Ranch. Mas nada disso o parou. Ele construiu o próprio palco antes que o da TV desabasse e segue fazendo o que ama. Como ele mesmo admitiu, seu verdadeiro vício não são os carros, mas a arte de criar formas no metal. Todo o resto foi apenas o preço do ingresso. Deixe a sua construção favorita do Ian aqui nos comentários. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.